Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu falo com vocês aqui do estúdio da B3. Para quem não sabe, ainda não é muito conhecido B3, a Bolsa se juntou, a BVMF Bovespa se juntou com a CETIP e aí criaram uma nova empresa. Essa nova empresa chama-se B3. O B3 quer dizer Brasil, Bolsa, Balcão, porque juntou todas as atividades, essas atividades financeiras aí de mercados futuros e mercados de papéis em geral. Então eu falo com vocês diretamente aqui da B3. Bem, e mais uma recomendação. Esse programa você vai poder ver daqui a alguns dias na página do programa Mercado Futuro no YouTube. O endereço é Programa Mercado Futuro. Você vai lá, aí tem lista, tem vídeo, você escolhe, você vê a hora que você quiser, o dia que você quiser, porque é internet. Você precisa só ter internet, né? Que aqui no Brasil, às vezes a gente paga a internet, mas não tem internet. Isso é coisa de Brasil. E se você estiver no YouTube, vai também no outro canal que eu tenho lá, que é o Direto da Bolsa, com informações gerais. Não falo só de agro, falo de financeiro, política, etc, etc, etc. Bem, nós no Brasil, para a gente ser chamado de nação, a gente precisava, na minha opinião, eu vou usar aquele antigo radialista, o Vicente Leporassi, que o Luiz Alberto conhece. Ele, quando ele dá uma opinião, ele dizia assim: esses comentários são de inteira responsabilidade, ele dizia, de Vicente Leporassi, que sou eu, de Antônio Reis, que sou eu, estou dizendo eu. Esse é do seu tempo, o Luiz é nosso diretor de TV. O Brasil só vai poder ser chamado de uma nação, como eu acredito que seja uma nação, a hora que investir seriamente em educação, em pesquisa, em desenvolvimento, em inovação. Não preciso dar muito exemplo, veja a Coreia. Basta olhar para a Coreia que você vê o que uma nação bem estudada, que investe em pesquisa, como ela se difere dos outros países, né? Eu só estou falando isso porque o assunto hoje é educação, pesquisa, etc, etc. E essa opinião é minha. Eu vou ouvir a opinião de quem está do outro lado, está no dia a dia da universidade. Está aqui comigo a professora doutora Marcela Sorelli Carneiro Ramos. Ela é professora da Universidade Federal do ABC e pró-reitora de pesquisa. Vamos tentar saber da Marcela como é que estão as coisas nessa pátria educadora. Marcela, muito boa tarde, muito obrigado pela presença. Boa tarde, obrigada a você pelo convite. A crise já chegou lá às portas da universidade? Já sim. Bem, em primeiro lugar, então, agradeço o convite a participar dessa entrevista. Sem dúvida, né? Acho que a crise já atingiu todos os setores do país como um todo e todas as universidades. Então, a Federal do ABC também, né? Estamos passando por um momento delicado, um momento de crise. E essa crise, não só esse ano, ela já vem, né, há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, em que nós temos observado então todos os cortes, investimento e custeio nas áreas da educação desde básica, educação e ensino superior, no caso da universidade, e o investimento em ciência, tecnologia e inovação como um todo, né? Então acho que isso é uma característica muito peculiar do Brasil, né, em que essas crises são cíclicas e isso tem atingido diretamente as atividades na universidade. Quando você diz atingido, a universidade continua operando normalmente. Sim, sim. O que você tem está diminuindo os serviços, sei lá. Isso. As atividades, né, a atividade fim que a gente fala da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, nós tentamos manter isso, né, lógico, a todo custo. É claro que o investimento vem, né, o pagamento de, por exemplo, serviços terceirizados, né, na universidade, investimento em projetos mais ousados de tecnologia e inovação e a educação, né, quer dizer, como um todo, você tem no país uma diminuição desse investimento.
E quando o aluno chega, então, na universidade, no ensino superior, a gente pode observar esse déficit todo que vem lá da base, né, do ensino fundamental 1, fundamental 2, médio, e a gente observa, então, uma deterioração dessa construção do conhecimento, né? Então, na universidade, a gente observa muito isso. É claro que a diminuição do investimento, o recurso que chega descentralizado do Ministério da Educação ou do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e agora Comunicação, que é o MCTIC, a gente observa isso claramente, né, de maneira muito intensa nas universidades públicas, principalmente, tanto estaduais quanto federais, né? E aí você tem diminuição do investimento em infraestrutura, em laboratórios adequados para pesquisa, em projetos de extensão tecnológica, por exemplo, inovação e assim por diante. Quer dizer, é a vitória do atraso, né? Isso é um retrocesso, né? É um retrocesso. Então a gente estávamos caminhando um pouquinho melhor e aí uma nova crise vem e leva embora esse passo à frente. Então a gente retrocede aí um pouquinho. Com relação, você falou de 3 tópicos, não é? Que um é o ensino, pesquisa e extensão. Em termos de pesquisa, eu queria que você falasse dos 3, mas em termos de pesquisa, alguém me disse recentemente, quando você começa a fazer uma pesquisa sobre algum tema, não importa qual, por exemplo, nós estamos em 2017, você está pensando em... Você vai ter um resultado concreto em 2032, Sim, digamos. Demora, né? Demora. Certo tempo, isso. Então, cada solavanco desse, a gente fica mais atrasado do que... Sim. Os economistas costumam dizer que essa crise, né, um impacto, quer dizer, de atraso aí no país é de 10 anos, mas quando a gente olha para a pesquisa, né, e eu estou falando de pesquisa básica, que é aquela que vai, né, o investimento é, como a gente brinca, fundo perdido. Você investe hoje, em 2017, você pode colher frutos daqui 10 anos, daqui 15 anos. Quando colhe, pode ser que não colha nenhum fruto, porque a pesquisa é isso, é tentativa e erro, né, através dos métodos científicos, e você pode conquistar aí um resultado interessante ou não. E aí a importância do investimento, né, direto na pesquisa básica. Além da pesquisa básica, que é esse investimento que é mais a longo prazo, quer dizer, o resultado vem a longo prazo, você tem também pesquisas aplicadas, né, que é mais relacionado a investimento tecnológico, a inovação, a criação de um produto para o mercado. Então, esse investimento ele é um pouco mais rápido, então ele responde, né, mais rápido o seu retorno à sociedade, mas de qualquer forma, a pesquisa mais aplicada, ela precisa da básica como base para que isso aconteça, né? Então, um produto de alta tecnologia, o que vai agregar, né, ao mercado um valor alto, ele precisa de um investimento na pesquisa básica que possa, então, futuramente gerar um retorno à sociedade. Isso de modo geral, sociedade, eu digo saúde pública, né, a parte da, enfim, humanidades, a tecnologia da engenharia, por exemplo, e assim por diante. Agora, na questão de inovação, é complicado sem dinheiro, né? Porque... Muito complicado. E o Brasil ainda, a nossa cultura, ela é muito ainda recente no que diz respeito à inovação tecnológica, né? Então isso é fácil a gente observar em vários estudos e dados que mostram que, por exemplo, o número de patentes que o Brasil produz é baixíssimo comparado aos outros países, né? E isso tem uma relação direta com o investimento do PIB, né, do Produto Interno Bruto, na ciência, tecnologia e inovação. Então, a gente sabe, por exemplo, que o Brasil hoje investe cerca de 1%. Avançamos um pouquinho aí em alguns anos, 1,14%, 1,15%, ao passo que países como, por exemplo, Israel, que é o país que mais investe, o PIB em ciência, tecnologia e inovação, é 5%. Né, Finlândia 4%, então nós estamos muito aquém do que os países em franco desenvolvimento relacionado à produção de patentes, por exemplo. A recomendação, né, que ela falou desse negócio de 1%, 1,14% e tal, eu me lembrei daquela história da Organização Mundial da Saúde, né? Nós brasileiros tomamos 2 litros de suco de laranja per capita. A organização recomenda 8, é mais ou menos isso. Sim. Quer dizer, normalmente, acho que um dia nós conversamos sobre esse valor do PIB,
O ideal seria perto de 3 por aí, né, para o Brasil. Sim, a ideia, a meta, né, enfim, há uns 3, Claro, 4 quanto anos mais, atrás, melhor. né? A meta era que a gente conseguisse atingir pelo menos 3%. Vamos ao Né? intervalinho, Marcela, Ok, a gente ok. volta já. Tá bem. Eu converso com a professora doutora Marcela Soleri. Estou trocando, estou que nem Sorelli. Marcela Sorelli Carneiro Ramos, professora doutora da UFABC. Nós voltamos rapidinho, 30 segundos. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com a professora doutora da UFABC, Universidade Federal do ABC, Marcela Sorelli Carneiro Ramos. Ela é pró-reitora de pesquisa. E estava, antes do intervalo, contando para a gente como é que vai esse mundo em que falta tudo, falta dinheiro, falta política, falta governo, falta tudo. Falta tudo. Nesse mar complicado aí, você falou de pesquisa e inovação, patente. Eu sei que, por exemplo, que os Estados Unidos têm zilhões de patentes, né? Ou em outros países, Japão. Né? O que isso significa em atraso para a gente não ter patente? É que a gente não pesquisa, por isso que a gente não descobre nada, é isso? Não, então, aí acho que tem um gap, né, muito grande, porque não é que o Brasil não produza pesquisa de qualidade, a gente produz, e a gente consegue ver isso através dos artigos publicados, enfim, livros, etc. Né? Então, o brasileiro é capaz, sim, de produzir pesquisa de qualidade. Mas a partir dessa pesquisa, esse salto que é a inovação tecnológica, aí requer, né, uma infraestrutura administrativa, leis que favoreçam esse crescimento tecnológico, é muito difícil. Né? Então, o marco legal, que é essa nova legislação que foi, né, aprovada, enfim, ao início de 2016, o marco legal ele vem nessa tentativa, né, de tentar ajudar o pesquisador a se aproximar, então, pegar a sua pesquisa, a sua produção, né, dentro das universidades principalmente, aproximar do setor produtivo, aproximar das empresas, porque no Brasil é uma coisa um pouco diferente dos outros países. O que se investe em pesquisa diretamente é basicamente dinheiro público. Né? Ou vem do Ministério diretamente para as universidades, mas dificilmente, quer dizer, uma pequena porcentagem, você tem investimento privado, que é o que acontece muito nos países de grande desenvolvimento. Né? Então, falta tanto a questão do investimento privado, falta uma infraestrutura administrativa menos burocrática. Então, no Brasil, para você patentear, você demora anos. Então, aí você já perdeu, né? O gap, o passo lá na frente já se descobriu, já se avançou. Então, eu imagino que todos esses entraves, né, principalmente burocráticos e legais, atrasam, né, o desenvolvimento tecnológico no país. Além da falta de recurso, obviamente. Né? O que é curioso, principalmente comparando com os Estados Unidos, que lá os ricos, os milionários, eles doam para a faculdade, para as universidades. Sim. É diferente. E lá não né? tem universidade pública, né? É diferente também o esquema, né? Enfim, a organização da instituição universidade lá é bem diferente do Brasil. Então, acho que tudo isso contribui para esse atraso, né? Eu fiquei curioso porque uma pergunta recorrente é se a gente pesquisa as coisas práticas, o que a gente precisa saber, né? Sim. Mas falando de Estados Unidos, eu acho que eu já até te contei isso. Na Universidade de Stanford, eu tive aula com um professor que a tese dele, o que ele estava defendendo, olha que coisa de louco. Ele analisou todos os discursos do Martin Luther King. E ele estava fazendo comparações. Tinha algumas frases do Luther King, alguns associados, que ele achou em livros de outras pessoas, né? Quer dizer, não era ele falando, era uma cópia. Uma pesquisa. Isso. Então, eu me lembro que eu vi aquela pesquisa e falei, mas que coisa, pesquisa sempre é interessante, mas será que era prioridade? Mas numa faculdade que tem dinheiro, numa universidade que tem dinheiro, por que não, né? Por que não? Por que não fazer? Nessa combinação toda, Marcelo, como é que chegam esses alunos para a universidade? Eles chegam a fim de estudar, porque o método de ensino na UFABC é diferente, todo mundo... Não importa se você quer ser artista, você
tem que aprender química, física, matemática. Explica um pouco como é que chega isso. Bom, a demanda, né, o número de alunos pleiteando uma vaga nas instituições públicas, obviamente tem crescido a cada ano. Com esse crescimento bem grande das universidades federais ao longo dos últimos 10 anos, isso também tem estimulado esses alunos, mas é claro que não basta o aluno entrar na universidade, né? A gente brinca lá na universidade, o difícil não é entrar, o difícil é sair da universidade. E aí que a gente vê a dificuldade que muitos alunos encontram por conta de um atraso no conhecimento lá atrás, né? Como eu falei no começo da entrevista. O ensino básico que o Brasil proporciona hoje público, ele é de baixa qualidade. Então, alunos que têm dificuldades em cálculos básicos, né, operações básicas, por exemplo, de matemática, isso se estende ao longo de toda a sua trajetória acadêmica e chega na universidade, a gente realmente encontra, né, uma certa dificuldade em tratar e lidar com esses alunos. É óbvio que tem alunos extremamente já, né, em curso avançado e que conseguem encaminhar e se direcionar muito bem, mas a gente sabe que toda a parte da educação básica, e de novo vem a questão do investimento básico, da educação no Brasil, né, isso vem ao longo de muitos anos, é ruim, né, esse investimento não é adequado. Né, e não é só questão do dinheiro, mas a própria o aprimoramento do professor, quer dizer, o docente que está na sala de aula lá no ensino fundamental, né, a capacitação desse professor, cursos de licenciatura adequados para estimular esse professor. Então, é uma série de fatores que não é somente a educação, né, em si, a sala de aula, mas tudo que acompanha, né, junto, quer dizer, a condição para esse aluno estudar socioeconômica, né, ele tem uma família que dê uma estrutura familiar ou uma condição econômica que permita ele estudar unicamente. Então, existe uma série de fatores que contribuem para isso. Eu estava pensando o seguinte, quer dizer, não tem sentido você ter um aluno lá que não sabe multiplicar, né? Sem dúvida, na universidade. Não é na universidade que ele vai aprender somar, dividir, multiplicar Sim. Mas eu dei esse exemplo mais gritante, mas é claro que isso é o aluno que escreve bem ou que não escreve direito, né? Tem dificuldade em formular um raciocínio, dificuldade em fazer uma redação simples, né? Que aí vem a língua portuguesa, né? Enfim, não só matemática, enfim, né? Isso vem lá de trás. Na verdade, o que você está falando me deu me passou uma imagem aqui muito interessante, quer dizer, na minha casa, por exemplo, pai, mãe, eu e minha irmã. E era um lar bem formado, quer dizer, não era nenhuma maravilha, a gente era pobre não, né? E continuou pobre. Mas se preocupavam, discutiam educação com a gente. Meu pai brincava muito comigo, ele dizia, pai, não quero estudar. Ele dizia, não vai ser bom que nem seu pai, vai estudar. Vai estudar. Né? Isso tudo chega para vocês, né? O final, sem dúvida, uma coisa errada nesse ambiente familiar vai chegar lá na frente. Lá na frente para vocês, né? Não, dura dúvida. A lida de professor, hein? Assim, o que eu penso, né, o que eu vejo muito claramente, o país não tem uma política de Estado, né, no que diz respeito não só à educação, mas ciência, tecnologia e inovação. Então, mudam-se os governos e aí muda-se totalmente o investimento, a forma, né, o trâmite. Isso é péssimo, você não tem uma continuidade. Então, se a gente pega um exemplo, Singapura, né? Singapura, ela estava lá na classificação, em todos os rankings lá embaixo, como país, a maior pobreza, taxa de corrupção altíssima. E aí, o que eles fizeram? Bom, o único jeito, a única forma de a gente conseguir subir em todos esses rankings é educação básica. Então, eles começaram a investir na educação básica e foram colher frutos 20 anos depois. Sim. Olha a Singapura como está hoje, né? Não tem nem comparação, já ultrapassou, enfim, Brasil e muitos outros países. Então, tudo começa na base. E isso é um reflexo. Quando a gente fala de ciência, tecnologia e inovação, que é o que, enfim, nesse momento eu estou mais próxima na universidade por conta da pesquisa, a gente vê que, né, como a gente brinca, o buraco é bem mais embaixo, né? Vem lá atrás da educação básica que vai refletir em todo o processo. Tá bom, eu converso com a professora doutora Marcela Sorelli Carneiro Ramos, ela é professora da Universidade Federal do ABC. E eu, como sou muito perguntão, já descobri que ela é formada em biomédicas e já aprendi o que é biomédica. Se você não sabe, depois eu peço para ela explicar.
E agora ela exerce uma função executiva, está exercendo lá na Universidade Federal do ABC, que está trabalhando na pró-reitoria de pesquisa, além das outras atividades. Bom, vamos ao intervalo, nós voltamos já já para o último bloco deste programa. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Você sabe que tem uma página no YouTube que você pode assistir os programas, todos os que foram feitos em 2017, com atraso de uma semana, um pouco mais. Hoje o assunto é educação, converso com a professora doutora Marcela Sorelli Carneiro Ramos, ela é pró-reitora de pesquisa da UFABC. Bom, antes do intervalo você estava dizendo justamente dessa formação, né? Quer dizer, se não tem formação básica, chega aqui atrapalhado mesmo. Com toda a sinceridade que for possível. Eu acho que não há no país interesse em que nós sejamos educados. É a única explicação que eu entendo para isso. Por que não se investe em educação? Porque a ignorância mantém feudos políticos. É mais ou menos por aí que a coisa caminha. Quanto mais desinformado, melhor para... eu acho que o Brasil, com toda a sinceridade, eu acho que o Brasil, nós somos muito imaturos, politicamente falando. A República é muito recente. Né? Então, assim, de fato, não existe um interesse. Se tivesse esse interesse, se investiria em educação básica, se investiria em pesquisa, tecnologia e inovação, enfim. Não existe esse interesse, claro, né, perante os gestores máximos do país. E é claro que, assim, o brasileiro não está preparado? Claro que está. Vou dar um exemplo clássico disso. Zika vírus, né? Foi uma polêmica ao longo dos últimos meses. O Grupo do Brasil, quando se investiu em pesquisa fortemente, foi o grupo que produziu o melhor resultado e se investigou e se conseguiu chegar a um resultado importante relacionado ao vírus, né? E estratégias para tratamento. Então, a vacina ou, né, terapias relacionadas, quem está à frente desse grupo de pesquisa são brasileiros. Então, quer dizer, você tem pessoas capacitadas, você tem mão de obra qualificada, que aí é a questão mais, né, envolvida na pós-graduação, e você precisa do investimento. Quando você tem as três coisas juntas, sai o resultado. Né? Então a gente prova que, e eu dei o exemplo do Zika vírus, mas existem outros no país, como toda a cana-de-açúcar, enfim, né, refinamento do etanol e etc. Então o Brasil, ele pode avançar, mas você precisa investir. Né? Então isso não só mais lá na frente na universidade, mas lá atrás você tem talentos jovens, crianças, adolescentes que são medalhistas na Olimpíada de Matemática, de Física, que se destacam no mundo. Tem alunos do Brasil que estão lá em Harvard fazendo estágios e se destacam. Então, não é uma questão de mão de obra, é uma questão mais de política de investimento e política de Estado, né, como um todo, e que possa ultrapassar essas crises. Então, crises muitos países passam, mas nenhum deles se deixa de investir em educação, em ciência, tecnologia e inovação. Porque é fundamental. Eu estava conversando com a Marcela antes do programa. Os países, digamos, eu sou meio... Falo coisas assim que não... Países mais sérios, vai para usar uma expressão que não ofenda ninguém, você tem um plano de 20, 30, 40, 50 anos. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é política de Estado. Não é porque entra o Zé das Couves do Ceará, o Zé Mané aqui de São Paulo, que muda essas regras básicas. Sem dúvida. É mais ou menos por aí. É por aí. Porque a educação é que nem alimentação, cara. Não dá para não ter. Não tem como não ter, né? Nessa grande última crise dos Estados Unidos, por exemplo, Obama mesmo, né? Ele disse, olha, o avião está caindo. Então, o que você joga fora para diminuir o peso, para retardar, né? Você joga fora o banco, a janela, mas o motor você não joga. Porque se você joga o motor fora, afunda tudo, né? E o que ele quis dizer com esse motor é justamente a ciência, tecnologia e inovação. Então, não se deixou de investir em ciência, tecnologia e inovação. Os Estados Unidos investe, né, absurdamente um PIB alto e não importa a crise que apareça, você vai investir em tecnologia e inovação.
né? Então, é essa visão que falta muito, é uma questão cultural. O Brasil nunca, né, pensou, pelo menos não mais recentemente, mas uns anos atrás, ele nunca pensou, se a gente investir em tecnologia hoje, daqui 20 anos a gente vai colher frutos, né? Então, essa é uma leitura que vem, lógico, modificando, né, ao longo dos anos. Se a gente pegar a criação do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, do Brasil, então aí tem seus 30 anos, 40 anos, a gente nota que é muito recente, comparado com os outros países. Então, por isso que eu digo, nós estamos engatinhando ainda, é muito recente. A própria criação da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, exemplo, né, tem 60 anos de criação. Então, são pontos, né, que falam, olha, está girando, está caminhando, mas a gente ainda está bem devagar, né? Eu diria bastante lento ainda no processo. O Nelson Rodrigues, o escritor, dizia, né, que o nosso subdesenvolvimento não é de improviso. Sim. Há 500 anos que a gente vem treinando. A gente vem treinando para isso. Há 500 anos. O Brasil é um país jovem. Exatamente, não dá para ser pessimista. Agora, o que às vezes me deixa meio sem humor, né, ou com mau humor, é esse negócio, por exemplo, de... Eu já falei isso aqui, falando com o Marcelo, estou conversando com estudantes também, né? A coisa que mais me cansa atualmente é sair de casa no dia que tem eleição. Você já vai entender qual é o raciocínio. Por que me cansa? Porque esses senhores que estão lá não me representam mais. Sem dúvida. Se eles não me representam, eles não representam para milhões de brasileiros. Agora, você vê algum deles preocupado em mudar o que está aí? Pedir desculpa pela bandalheira que o país virou? Não, né? Não. Sem dúvida. É mais fácil um cachorro largar um osso. Sem dúvida. Não, não representam. E aí por quê, né? Bom, se novas eleições, enfim, não muda. Porque, quer dizer, a educação política que vem de novo, ensino básico, né? Ela não muda. Então, nós não estamos criando novos políticos com mentalidade adequada para um país inovador, para um crescimento tecnológico, né, para uma população mais informada, né? É isso, você não cria esse mecanismo. Então, tudo, de novo, cai no mesmo ponto. Cai no mesmo ponto. Retorna. Agora eu vou brincar com você, que tem 1 minuto e meio de programa. Ok. Também depois que ele se forma... Não, passa pela universidade e fica uma maravilha, é isso? Não necessariamente, né? Porque aí esse aluno que se forma na universidade, né, e hoje a competitividade cada vez maior, então ele precisa se especializar mais, ele precisa então fazer outros cursos, pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, enfim, e aí ele precisa se destacar de alguma forma, né? Nesse ponto, até coincidência ou não, ontem eu li uma reportagem em uma dessas revistas e o editor ele fez uma crítica, né, falando assim, olha, o que você aprendeu, ou o que o país está desenvolvendo hoje de tecnologia, em 3 anos já vai estar obsoleto. Então, cada vez mais o tempo, né, em que você tem um profissional super especializado, né, e com uma expertise, né, pontual ali, isso em pouco tempo ele vai perder, porque vem outra tecnologia, vem outros profissionais com outras expertises e isso vai, quer dizer, a máquina vai girando muito mais rápido. Então isso é mais uma preocupação, quer dizer, a gente está investindo na universidade pública, o aluno vai, se forma numa universidade federal ótima ou pública, né, enfim, estadual, e aí ele cai no mercado de trabalho, e aí a realidade é outra, né? Então ali tem um outro choque de informações que ele precisa adequar. Sobre esse assunto, o doutorado, mestrado e a especialização, esse programa com a Marcela é que nem novela, em capítulos. Continua. Esse é o capítulo 1, daqui outro dia seguinte vocês verão o capítulo 2, tá bom? Então muito obrigado, Marcela, Obrigada, por essa conversa. A conversa continua. Eu vou ficando por aqui, amanhã tem mais Mercado Futuro. Até lá.